Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Vamos dar continuidade às apresentações do nível 2 da Matiespo. Agora o professor Valdixson da Rocha, do Colégio Santa Úrsula, que vai falar sobre o trabalho com o tema Legos, recurso didático para o ensino da matemática. Professor Valdixson, o senhor tem 15 minutos, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos que estão contemplando o trabalho. Tá? Um abraço, parabéns primeiramente ao Colégio Santa Úrsula, que tem nos apoiado nos projetos de matemática, e nossos alunos que, desde o início da Matiespo, têm se esforçado bastante, mesmo em épocas de pandemia. Nós estamos nos encontrando de forma online, né, e desenvolvendo o projeto. Tem uma dificuldade a mais, uma adicional, por não ser possível se encontrar. Né? É um trabalho que tem uma proposta pedagógica super interessante para uma aula presencial. Há, sim, possibilidade de adaptá-la de forma remota, né? Mas a proposta dela ainda é aquela que o aluno ele vai interagir com a matemática utilizando sólidos. Mais precisamente, queria que vocês dessem uma olhadinha para a nossa mesa, uma panorâmica. O nome da equipe é Legos, né? Recursos didáticos para o ensino da matemática. O Lego, mais precisamente, os blocos de construção Lego, né, muito conhecido no mundo, tem a sua história. Né? A ideia é que a criança, desde o seu nascedouro, a criança possa construir seu próprio brinquedo, articular, construir e, a partir daí, visualizar. Trabalha muito a imaginação do aluno, a criatividade, que é tudo que a gente quer que o aluno tenha, desenvolva habilidades cognitivas e não cognitivas, como o foco, a atenção, o otimismo dele, a autoconfiança, tá? Estratégia, né? Que ele vai ter que construir certos objetos, certas tarefas que o professor pode propor, não só em matemática, mas a gente está direcionando esse trabalho para matemática. E, junto com os alunos, nós descobrimos, vamos dizer assim, descobrimos um universo novo, né? Começamos a mexer com Legos e até pesquisamos algumas coisas, criamos muito do que tem aqui. Muito daqui foi criado. Posso dizer que 80% daqui foram ideias nossas. Eu quero começar a mostrar um pouco da matemática, como aprender matemática de forma diferente, utilizando Legos. Primeiro que é as séries que podem ser contempladas com essa metodologia, tá, de ensino, né, metodologia ativa, né, pode ser tomada como uma gamificação, né, você transforma a aula num game, num jogo de disputa entre equipes. Você pode transformar em resolução de problemas. Vocês vão ver aqui na mesa algumas atividades que são realmente desafiadoras para os alunos, construtivista, né? Atividade bem construtivista, e estudo de caso, né? O aluno vai fazer verificação, vai fazer medidas, vai poder utilizar régua. Basicamente, ele vai palpar, né, a matemática. Imagine que o número 1, número 2, número 3 está no quadro. Ele já está acostumado com essa aula tradicional. E se o professor brincar com os números? Se ele disser assim, eu vou criar um sistema de base, né? A gente consegue, vou visualizar aqui nessa parte, tá? Nós construímos o Lego, transformamos o Lego na nossa conhecida base decimal, do 0 ao 9, e transformamos os números em Legos. Ou seja, os números agora têm um formato, ele não tem só o símbolo do número 1. Ele agora é representado por um pino, é como a gente vai chamar. Número 2, 2 pinos. O 3. Então a gente precisou, alguns Legos não existem. Por exemplo, o Lego do 3 ainda a gente encontra, mas o do 5 não. Então, como resolver esse problema? Já começamos a dinâmica aí na criação. Tá? Então, quando a gente criou aqui, ó, como montar os números na vertical combinando Legos. Como assim na vertical? Toda vez que eu colocar aqui na mesa o número na vertical, eu estou somando como se fosse unidade abaixo de unidade, uma simples adição. 1 mais 2, 3. Então, o número 4 eu tenho, mas o número 5 não. Então, eu combino 1 com 4. 6 eu tenho, 6 mais 1, 7. O número 8 e o número 9. Então, se aqui é sistema de base decimal, a gente chamou de sistema de base legal, né? Uma brincadeira nossa, porque usa o Lego, né? Então, é um sistema legal, né? De ensino. Então, o que, é que a gente tem aqui? Vamos lá para o nascedor. Se eu vou transformar os números em Legos, em algo palpável, então o número 1 passa a ser simplesmente um pino, o 0 passa a ser a rodinha do carro, então, como a gente pode brincar com a matemática, trazer uma coisa mais interessante, interativa para o aluno, que o aluno possa se sentir motivado em estudar matemática, em criar e participar das aulas de matemática? Vem comigo. Nos sextos e quintos anos, lá nas séries iniciais, a gente encontra o valor posicional, que é onde a gente aprende unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e o aluno aprende a construir os números. Não é? Então, se eu aprendi os números na base decimal, a base legal, como a gente colocou, então 8 unidades seria um Lego de 8 pinos. O que seria esse 4? Seria 4 unidades? Não, 4 dezenas.
Então, na horizontal, a gente combina para formar algarismos, tá? Na vertical, a gente vai aqui, ó, na vertical, a gente vai combinar para formar números, unidades. São 9 unidades, e aqui 8 unidades, com 4 dezenas, com 6 centenas. Que número é esse? Esse aqui é o número 648 em LED, tá? Então, criamos um sistema de base legal, como a gente falou aqui, né? Bom, segunda classe, classe do milhar, 4 unidades de milhar, dezena, centena de milhar. Que número é esse? 614.648. Então, brincando um pouquinho com esses números e aprendendo de forma séria, pois a matemática não foi ferida em nenhum momento, tá? Vou trazer aqui algumas reflexões, começando com a adição, tá? Na nossa adição, é possível fazer a adição tradicional? É possível, mas o desafio é trazer para o aluno, quero que você faça a mesma adição usando Legos. Você pode ver na mesa mais na frente, à disposição na mesa, uma quantidade gigante de Legos que pode interagir. O aluno pode se mexer, pegar a peça para montar a atividade. Então, vai haver um dinamismo na aula. Não vai ser o aluno parado, sentado com sono. Então, a gente vai ter que proporcionar ao aluno que ele possa interagir com o outro em dupla ou em trio e brincar com isso. Espera aí, professor, eu tento resolver aqui 4 unidades e 8 dezenas. Então, vamos lá, 4 unidades e 8 dezenas. Pega o Lego de 4, pega o Lego de 8, com 1084. Mais 64. Vamos somar isso na vertical, ó. Unidade abaixo de unidade, conceito básico de adição, dezena abaixo de dezena. Peguei esses números, fiz isso aqui, ó. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Montei a minha expressão, tá? E aí, ó, 4 com 4, pega lá o Lego de 8. O aluno vai lá, pega o Lego de 8. Né? 4 com 4, 8, vai lá somar. E aí, vai montando a sua adição. Tá faltando aqui um númerozinho, né? Caiu aqui. Então, vamos para a subtração, porque a gente tem 15 minutos, eu tenho muita coisa legal para mostrar. Subtração também é possível pelos mesmos métodos. 464, tá? Menos 448, que é igual a 16. O que é o 16? 6 unidades, uma dezena, formando o número 16. Tá? Então, olha só que legal. Divisão, será que é possível? Divisão é difícil, professor. Será que é difícil? Difícil é difícil. Para alguns alunos é chato, mas a partir do momento que você coloca uma ludicidade, é fica legal. Como é que eu faço a divisão? 8 dividido por 4 mais 1, ou seja, 8 dividido por 5. Primeiro tem o desafio de montar. 8 por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 5 para chegar em 4, 3. Aí vai lá, pega um Lego de 3. Vai lá, pega um Lego de 3 e coloca aqui, ó. Pega um Lego de 3 e coloca aqui. Né? O Lego de 3 é a junção do 2 com 1. Né? Então, ó, 1 vezes 5, 5 para 8, 3 dessa próxima casa. Como 34. Divide por 5. 5 vezes 6, 30. Resta quanto? Resta 4. Então, ele consegue brincar com movendo peças e isso se torna bem legal, bem interessante de se fazer. Tá certo? Bom, será que não é possível com multiplicação pelo mesmo método? Então, veja só, 2 vezes 18, o método tradicional, 2 vezes 18, né? Então, eu tenho 2 vezes 8, 16, né? Tem que botar aqui, ó, 2 vezes 8, 16, aqui, trocar a peça aqui, né? Pega uma peça de 6, 6 vai 1, 1 vezes 2, 2 com 1, 3, aqui 3. Né? 2 vezes 3, 6. Aí pode estar feita agora a correção. Certo? Então, fiz a multiplicação com Legos. E assim, quando a gente vai brincando com a descoberta de mexer com os Legos, com os objetos concretos, não só com Legos, que é o nosso trabalho é esse, né? Assim, com jogos matemáticos, jogos de adivinhação, isso cativa muito o aluno, né? Trabalha nele a curiosidade, né? A expertise dele. Eu tenho aqui potenciação, ó, fazendo adaptação. Então, o que nós fizemos em equipe? Buscamos fazer o máximo de adaptação possível de tudo que existe na sala de aula para proporcionar recursos diferenciados para trabalhar a matemática de forma interessante. Sempre usando o Lego como referência, deixando sempre por perto umas peças do Lego para o aluno montar. Tá? Então, vamos lá. 6 ao quadrado. Aula básica do professor. Expoente, base. O expoente manda repetir a base 2 vezes. Então, 6 vezes 6, 36. Mas assim é chato. Eu quero fazer assim, ó. 6 elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Como é que eu escrevo 36? Eu pego um Lego de 6 unidades e um Lego de 3. Formei o número 33. Mas não é assim. A atividade na sala vem assim, ó. O professor deve colocar mesa, o quadro, cartolina à disposição, formar equipe, criar um dinamismo dentro da sua aula, utilizando esse recurso. Então, o aluno vai fazer o quê? 6 vezes 6, 36, pega o Lego de 3 com o Lego de 6. Ele vai lá e monta. Dá para fazer brincadeira do tipo a equipe A contra a equipe B, quem conseguir resolver mais atividades corretas utilizando o Lego, ganha um ponto. Então, eu consigo gamificar a minha aula com grande facilidade. 12 elevado a 1. Fazer assim, 12 elevado a 1 é igual a Lego de 12.
4 à quarta, 256. Então, 4 à quarta, 2 centenas, 5 dezenas, 6 unidades. 256. Aí, com raiz quadrada é possível, Valdir? Vamos ver se é possível. O tradicional é assim, ó, raiz de 4 é 2. Ó. Mas assim é chato, quero ver assim, raiz de 4. Você vai lá pegar o lab de 2, cadê o lab de 2? Professor, rapidinho, vai lá e ó, casou, consegui resolver. O que é isso aqui? É o número 8, mas não é exata, né? Então, vamos fazer aqui, a proposta era essa, raiz de 81, vamos lá, tirei um daqui, pronto. 8 com 1, tem muita gente que pode errar no início, né? Porque 8 com 1 dá 9, você é a raiz de 9? Não. Aqui, como a gente viu lá no sistema legal que nós criamos, uma unidade, 8 dezenas, 81. Qual é a raiz de 81? 9. Então, bota 8 com 1, 9. Fechou aqui, ó. Fiz o algarismo 9, né? Que número é esse? 2 com 5. Aqui é o número 25. Qual é a raiz de 25? 4 com 1, 5. Que número é esse? 64. Qual é a raiz de 64? Vou lá e pego rapidinho, ó. 8. Para aqui é uma adição dentro do radical. Peraí. 8 mais 8. Né? 8 mais 8, 16. Qual é a raiz de 16? 4. Então, esse dinamismo, né, essa brincadeira de montar, mexer com um objeto concreto, traz uma interação, traz o aluno consegue visualizar agora o número 5, o número 4, como o ábaco, né? A gente já sabe que o ábaco, ele tem um processo de desenvolvimento de habilidade cognitiva interessante, né? Que as pessoas conseguem contar o ábaco como se ele estivesse na mente, que ele consegue visualizar, é um raciocínio visual, espacial bem interessante. Isso também é proporcionado por sólidos como esse, né? Como objetos palpáveis. Então, trazer o abstrato, tirar do abstrato e colocar na mão do aluno concreto, isso é muito interessante. Principalmente em geometria. Vou para outra mesa aqui mostrar um pouquinho do trabalho com geometria. Tá? Uma aula de geometria, a gente pode abordar diversos conceitos. Quem a gente olha para o Lego já sabe, geometria é fato, tem que existir. Desde o cálculo do perímetro, que é a soma dos lados, o aluno deve construir sólidos à vontade, do tamanho que ele quiser. Interessante que cada aluno refazendo os seus próprios sólidos, eles vão fazer atividades diferentes, né? Já que se um aluno fez esse, não dá para colar. Mas depois, qual foi o teu? Meu deu 28. E o teu? Meu deu 36. Qual foi a diferença? Porque cada um construiu um sólido diferente. Até a atividade mudou. Ela é individualizada. Cada um criou sua própria atividade e individualmente conseguiu calcular o seu perímetro. O professor apenas vira um mediador do processo do ensino-aprendizagem. Não é? Ele deixa de ser aquele mero transmissor, não é? Aquele profissional que vai só ficar falando, ensina teoria, ensina, copia, corrige. Não, ele deixa de ser um mero transmissor para ser um mediador do conhecimento. Ele propõe o conhecimento, o aluno vai lá e pega. Diferente dele estar entregando. Ele propõe, põe na mesa de gente, perímetro. Ah, não sabe o que é perímetro? Aí, nesse momento, ele dá um auxílio. O aluno continua, né, no seu processo de investigação e construção estrutural do conhecimento. Área, o aluno normalmente vai trabalhar muito com quadriláteros aqui, base, mesa, altura. Então, ele vai criar suas formas. O volume, né, produto entre as 3 dimensões, normalmente cubos e paralelepípedos. Ele pode calcular, por exemplo, o volume de uma única peça e fazer junções, não é? Uma única peça, uma vez calculado o volume, ele tem que trabalhar a multiplicação desses volumes, calcula o volume da peça pequena e ele consegue construir peças com formatos diferentes de paralelogramas, de cubo, calcular o volume dessa peça. Assim como a quantidade de capacidade de água que dá para colocar dentro disso. Vai trabalhar um pouco de capacidade, né? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, quantos litros eu consigo colocar dentro dessa caixa? Então, um trabalho de investigação. Se isso aqui fosse oco, pudesse colocar água dentro, qual é a capacidade de água que eu consigo colocar aqui dentro? É um assunto que é muito recorrente no Enem, né? Aí, modernizando um pouquinho mais, será que eu consigo trazer uma discussão, não só construir uma discussão? Tentei montar um cubo aqui, um cubo tradicional, no quadro fica assim, mas na aula de metodologia ativa ela fica palpável. Mas essa figura não é um cubo, ou é? Qual a discussão aqui? É possível construir um cubo usando as peças de Lego? Por quê? Se sim, ele vai justificar. Se não, ele vai justificar. Claro que ele vai fazer, peraí, professor, acho que eu consigo. Então, ele já vai, ó, trabalhos manuais. Aí, o que é um cubo? Ah, o cubo, obrigatoriamente, professor, ele tem que ter as 3 dimensões iguais. Pega a régua. Será que o comprimento, a altura e a largura estão iguais? Se estiverem iguais, é possível. Eu vou justificar. O produto, as dimensões são congruentes. Mas se eu não conseguir por milímetros de diferença, eu vou justificar. Não é possível montar um cubo. Né? Um cubo perfeito, não. Né? Figura regular, não consigo. Tá? E aí, ó, teorema de Pitágoras. É possível brincar com o teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Essa é a atividade tradicional. Que é essa atividade? Essa atividade com Lego.
Tem muita diferença? Se eu for trabalhar geometria espacial, eu posso calcular tanto a diagonal da face, não é? Da face, como a diagonal do próprio cubo, mas aí seria interna. Então, eu trabalharia um pouco com a imaginação do aluno, traçando a diagonal entre os vértices internos aqui para saber a diagonal do paralelepípedo, né? Então, o que acontece? Então, o aluno vai fazer o seu cálculo tradicional. O que ele vai fazer? Verificar com a própria peça, faz a medida dos lados, calcula o teorema de Pitágoras e faz a verificação da hipotenusa. Será que realmente a diagonal deu lado raiz de 2? Vamos pegar uma reguinha, vamos mensurar isso, né? Isso dá para brincar não só com Legos, né? Com figuras, dá para brincar com o número pi, com a circunferência, mas aí foge um pouquinho dos Legos, né? A questão da circunferência. Então, a gente tem um leque grande de trabalho com isso. Pensando nisso e tentando aumentar o leque, vou para cá para fração, né? Nossa equipe pensou, vou dizer que fração, com certeza dá para fazer fração. Se 8 pinos equivale a um inteiro, então quanto seria 4? Seria o quê? A metade. Então, a partir do momento que eu represento 8 pinos ser um inteiro, então quando eu botar 4, estou falando meio, um meio. Mas o que seriam 2 pinos? A metade de 4. Portanto, a metade de um meio é o quê? Um quarto. Tá? Vou dizer que se 2 pinos é um quarto, 3 vezes 2 pinos, porque aparece 3 pinos 2 vezes, seria 3 quartos. Então, a gente consegue traçar noções intuitivas de fração. E operações? Como é que eu faria 1 quarto mais 3 quartos? 1 quarto, por que 1 quarto? Porque esse 2 pinos representa 1 quarto. Então, estou fazendo representação. 1 quarto mais 3 quartos. Como é que eu simbolizaria 3 quartos? Vou lá, pego lá, 3 quartos. Temos 1 quarto mais 3 quartos. Simbolicamente, por Legos. Então, quanto é 1 quarto? 1 quarto com 3 quartos. Seria 4 quartos. O que seria 4 quartos? 4 pecinhas de 1 quarto. 4 quartos. Então, eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4 quartos, representado 4 quartos. Mas 4 quartos é igual ao inteiro. Vou lá e pego um inteiro. Voltei a ter um inteiro. Então, dá para brincar um pouquinho com operações fracionárias, com representação de fração com Legos, utilizando seus pinos. E aí, mexendo um pouquinho mais, o Pedro Mascarenhas, que está online, disse, professor, eu acho que dá para mexer com função. Função do primeiro grau? Função. Como assim, Pedro? Vamos lá. O Pedro pensou assim, se eu colocar o Lego aqui, 2x, vou lá, pego um pino de 2 e vou lá e pego um pino de 4. Né? Eu posso fazer um F de 4? Sem o F de 4. Substituir o x pelo 4. Técnica simples de substituição. Então, pegar o 4 no local aqui, fica 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Mais 4. Quanto é 8 mais 4? Aí, pino de 2. Então, F de 4 é 2. Conclusão, né? Um F de 4. Evitar usar números induaráticos, né? O F de 4 é igual a 2. Então, a gente consegue fazer com que traga desafios, né? Princípio de contagem. Por exemplo, quantos pinos eu tenho aqui? Multiplicação, né? Quantos pinos eu posso ter nessa figura plana aqui? Essa é uma figura tridimensional, mas vou olhar a face superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quanto é 6 vezes 8? 42. Quantos pinos eu tenho no geral? 42. Princípio multiplicativo. Tá? Então, a gente tem aqui, dá para trabalhar análise combinatória, contagem? Sim, princípio de contagem, né? Fazer uma análise combinatória de quantas combinações eu consigo formar com pinos de 3, com 3 pinos, né? De tal forma. Então, a gente consegue, sim, elaborar atividades com uma funcionalidade educativa, lúdica, utilizando recursos que não são caros, né? Você tem ideia, os Legos que foram comprados aqui, vocês podem perceber que tamanhos diferentes, né? Legos que são baratos, fáceis de ter acesso, né? Não precisa ser uma escola que tenha um recurso gigante. O próprio professor pode ter esses recursos. Boa parte desses Legos são meus mesmo, tá? E outros são dos próprios alunos da equipe. Nós juntamos os Legos que nós tínhamos e pronto. Só tivemos que ter pesquisa, momento de estudo, análise, né? E entender o momento atual, que é aquele aluno que hoje ele se sente satisfeito de ser passional na sala, passivo, né? Passivo, de estar sentado apenas olhando a aula, copiando. Aluno hoje é um aluno de tecnologia que mexe. Só que essa tecnologia aqui é antiga e o aluno não pode deixar de lado, né? Como dizem os grandes pensadores de matemática, né? A gente tem os jogos ao nosso favor, porque pela ludicidade que ele traz, que a gente não encontra num game, né? Então é isso, o nosso trabalho se propõe a trazer um recurso que vai ajudar no ensino e aprendizagem da matemática, trazendo uma ludicidade maior para a aula,
né? Estímulo para o aluno, otimismo, autoconfiança. E é isso, nosso trabalho é esse. Já posso passar a bola para os nossos alunos. Eu tenho certeza que eles vão ter muito mais para falar. Beleza, Eduardo? Muito bem, professor Valdix, obrigado. Então, Beleza. vamos passar para a arguição. Eu vou compartilhar aqui o site onde a gente faz o sorteio. Ok. Vou fazer o sorteio agora. Só um minutinho. Aos alunos que estão nos ouvindo, o site que o professor está falando é que ele vai sortear um dos integrantes para representar a equipe durante 5 minutos. Vocês terão um momento com os professores para responder dúvidas sobre o trabalho. Sim, então, são 5 participantes, não é isso? Então, a gente coloca aqui Ok. o número de 1 a 5 e a gente sorteia aleatoriamente aqui. Eu pensei que está perfeito. Pode ser Deu o primeiro em ordem alfabética, que vai ser arguído. Qual o primeiro? Desculpa, Eduardo, não entendi. Voltando aqui, o sorteio foi o 1. Então, o primeiro aluno... Camila Diniz. Pronto, então a Camila vai ser arguída pelos professores Gilmar Teodósio e Cleverton Vasconcelos, do IFAL Maceió, e também o professor Alex Victor, colega meu aqui da UFAL do Penedo. Está gravando, pega dele. Então, por favor, professores, avaliadores, podem arguir a Camila. Meu aluno. Boa tarde a todos. Quero agradecer desde já o convite para participar dessa banca. Quero parabenizar o professor Valdixson e a sua equipe pelo trabalho. E eu queria saber da Camila o seguinte: estamos vivendo assim numa época tecnológica, onde os adolescentes estão voltados para essa parte interativa, conexão de internet, desse mundo virtual. E a Camila inserida nesse contexto, você achou assim prazeroso, interessante estar trabalhando esses conceitos da matemática com objetos palpáveis, como no caso o Lego? Se isso aí foi válido para você que está vivenciando esse período aí tecnológico, deixar a tecnologia de lado e trabalhar a parte da matemática assim manualmente, né, como um brinquedo antigo, mas que pode trazer recursos importantes para a aprendizagem. Como é que você se sente nesse cenário aí? Certo, primeiramente boa tarde a todos, e eu com certeza acho uma ideia assim muito interessante, pois como você disse, estamos inseridos nesse período onde a tecnologia foi um recurso assim mais acessível para a educação atualmente, né? Estamos tendo as aulas online, e eu acho que esse projeto com o Lego, ele pode ser considerado uma coisa que seria de uma duração maior, pois nós não vamos estar na aula online para sempre. Iremos voltar às presenciais, né? Assim espero. Então, eu acredito que esse projeto seria mais para longo prazo, e claro que tem toda essa questão entre a tecnologia e os brinquedos mais antigos. Acho muito importante para as crianças serem inseridas nesse contexto, ter contato com objetos que antigamente eram mais usados. Hoje em dia, elas podem até estranhar um pouco, pois eles não estarem numa tela. Então, eu acho muito importante ter esse equilíbrio entre a tecnologia e o mundo real. Claro que há muitas adaptações, isso poderia ser também inserido na tecnologia, como criação de aplicativos. Há vários aplicativos que eles trabalham muito essa questão da coordenação. É incrível o trabalho. Então, para mim, eu acho que o que importa também é as opções, a variedade, o leque de opções que as escolas têm, e muito também pela questão da necessidade,
pois tem crianças que podem se dar melhor com a tecnologia, outras podem se dar melhor com o objeto sólido ali na frente delas. Então, esse leque de variedades cria meio que uma inclusão maior para todos os tipos de alunos. Obrigado, valeu. Então, o professor Gilmar, pode, por favor. Boa tarde a todos, parabéns aí à equipe, né, pela iniciativa, ao professor, aos alunos, tá? Achei bastante interessante o trabalho de vocês, o projeto. Eu queria perguntar para a Camila, como você avalia, Camila, o seu aprendizado, né, você faz essa interligação, né, do trabalho que foi produzido, né, através dos Legos, com o que você aprendeu de matemática, né, como o professor abordou aí vários temas, né, que podem ser usados, em relação a esses temas, qual foi a sua absorção e qual a relação com essa metodologia? Se foi legal para você, se você realmente prefere aprender dessa forma do que especificamente naquela maneira tradicional do quadro, né, do piloto e tal, ou até mesmo de uma maneira tecnológica, né, da maneira mais para o presente momento, que é o trabalho remoto. Tá, obrigado. E parabéns, viu? Essa é uma questão, assim, que a gente refletiu muito durante o processo, né, de criação nesse trabalho. A gente pôde ver que existem várias opções que nós podemos ter tido, por exemplo, quando eu era menor, eu trabalhei com o Lego no aprendizado das operações, como o professor Valdixson mostrou, que dá para você aprender as várias operações, dá para aprender a potenciação, radiciação, soma, subtração, tudo de uma maneira lúdica, que é fácil de aprender. Então, eu achei realmente muito interessante. Eu mesmo, na época que eu estava aprendendo, eu senti realmente uma facilidade, pois a criança realmente percebe a facilidade dela assimilar o objeto ao número, ela pensar, é só eu substituir o número pela peça, dá para criar uma conexão. E eu acho, assim, muito importante. E a gente conseguiu ver os cenários, a realidade. Pois, por exemplo, quando eu estava fazendo minha pesquisa, né, para montar o projeto, eu achei vários sites falando sobre o quanto isso ajuda crianças que têm necessidades especiais, por exemplo, o autismo, ajuda bastante. E é uma realidade que não é a minha, mas eu consegui ver por outra perspectiva. Então, eu realmente achei muito importante e eu realmente gostei muito dessa outra modalidade. Acho que poderia ser adotada em várias escolas, já está sendo adotada em várias escolas e deveria ser muito mais incluso. Ok, Camila. Então, professor Alex, por favor. Bom, mais uma vez, obrigado ao professor Eduardo pelo convite. Aí o evento realizado junto ao Instituto de Matemática, né, da Universidade Federal de Alagoas. Quero parabenizar o professor Valdixson pela paixão no ensino da matemática. Essa paixão é que traz os excelentes frutos do ensino e da aprendizagem nos alunos também, né? Fiquei muito contente com a apresentação de todos vocês, do professor Valdixson, e inclusive com a fala da aluna Camila, né, pela pesquisa feita. E também a minha pergunta vai na mesma linha de raciocínio dos colegas, não chega a ser uma pergunta, é uma curiosidade, certo? Não encare isso como um questionamento, uma berlinda, coisa desse tipo. É apenas uma curiosidade nesse momento que temos de compartilhar nesse nosso interesse,
na descoberta de novas metodologias para o ensino da matemática. Na sua percepção, durante o desenvolver do trabalho, você classificaria essa abordagem, essa metodologia, como uma metodologia auxiliadora do ensino da matemática ou uma metodologia substitutiva? O que eu quero dizer? Quero dizer, em outras palavras, o ensino da matemática, de tudo isso que foi abordado aí com Legos, ele pode ser feito apenas utilizando Legos ou parcialmente introduzindo de maneira bem similar à tradicional, com o uso de pincel e lousa, e posteriormente utilizar o Legos para auxiliar no aprendizado do que foi falado via caneta, pincel, lousa. É bem verdade, já vou dar um adendo aqui, que casos particulares, por exemplo, de alunos que tem alguma deficiência física, por exemplo, é cego e por aí vai, e o contato tem que ser no tato, eu concordo em número general, estou tirando eles, isso aí. Eu acho que o Legos, ele não é uma proposta apenas que encanta de ser concomitante, é auxiliadora. Eu acredito que ela deveria ser substitutiva mesmo, mais para substitutiva do que auxiliadora. Mas nos outros, em geral, e agora eu tiro minha opinião, tiro meu pitaco do lado e quero saber só de você. Você acha que é auxiliadora ou substitutiva? Eu acho que com certeza pode ser auxiliadora, pois se pensarmos, se for totalmente substitutiva, como será que seria o cenário? A gente já teve o cenário contrário, muito tempo atrás, né, que antigamente, creio eu que as escolas não tinham essa opção, era só aquela aula passiva que o professor, ele dava no quadro, o aluno aprendia. Então, a gente já teve essa realidade, sendo que o contrário, que o senhor falou, né, que o que o senhor falou seria de substituir o quadro pelos Legos. Eu acho que poderia haver um equilíbrio entre as duas coisas, pois, querendo ou não, no dia a dia, a gente não utiliza isso todos os dias, a gente encara números em notas fiscais, em panfletos, em tudo que a gente vê por aí tem números. Então, eu realmente acho que, apesar de ser uma técnica totalmente proativa, o aluno, ele participa mais da aula, ele está mais inserido, não é só o professor da aula, o aluno aprende, ele recebe ali e pronto. Não, o aluno ele está participando. Então, apesar de ser uma alternativa, assim, que inclua muita gente, eu acho que também poderia haver o equilíbrio para as crianças também verem as outras possibilidades, verem as outras opções, ter uma perspectiva diferente. Ok, Camila, muito obrigado. Outra vez, parabéns pela paixão que você teve no aprendizado da matemática. Fico muito feliz com isso. Parabéns ao professor Valdix outra vez. Muito obrigado, Eduardo. Vocês são show de bola, como dizia meu amigo lá na Bahia, vocês são porretas. Obrigado, professor. Então, a gente encerra a avaliação do trabalho e com isso conclui as apresentações do nível 2, foram apenas 2 trabalhos, então quero dar os parabéns aos 2 trabalhos, muito interessantes, e vou encerrar a gravação nesse momento e dar alguns recados no final.